Muito bem, queridos. Na aula de hoje vamos abordar sobre pecado, novo nascimento e justificação pela fé. Fique comigo, acompanhe essa aula, que eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. São assuntos basilares da fé cristã, mas que você e eu precisamos revisitar a todo tempo. Então fique conosco e vamos caminhar nesses tópicos. É uma aula em onde a gente vai abordar de uma maneira, um sobrevoo, uma maneira panorâmica, e eu vou aconselhar você a mergulhar mais ainda nesse assunto, a rever, ver outra vez, assistir esse vídeo para que isso fique bem consolidado em você, tá bom? Então, pecado, novo nascimento e justificação. O que vem a ser pecado, professor? Bom, pecado nós temos que é a transgressão da lei de Deus. Sua origem vai se dar em Satanás, que se rebelou contra Deus, contra o Criador, e se manifestou na humanidade por meio da desobediência de Adão, que a gente vê lá em Gênesis 3. Então, todo o pecado ele tem por finalidade é, ofender a santidade de Deus, nos separar de Deus, corrompe o nosso interior, nos faz mortos espiritualmente e prejudica o nosso relacionamento, e a consequência é prejudicar o nosso relacionamento com o próximo. Em Gênesis 3, nós temos o pecado da desobediência de Adão e Eva. Eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali eles desobedecem uma ordem de Deus, influenciados pela sugestão maligna ali de Satanás, ali na figura da serpente. A história todos nós conhecemos, e ali é o chamado pecado original. O pecado entra no mundo por meio do pecado de Adão. Adão, ele era esse cabeça da raça humana, o primeiro representante da raça humana. E Paulo vai falar aos romanos que por meio de um homem entrou o pecado do mundo, e qual a consequência do pecado? E pelo pecado, a morte. E se essa condição de pecado se estendeu a todo ser humano. Romanos 3, verso 23 vai falar que nós fomos destituídos dessa glória de Deus. E a percepção de que Adão foi destituído também dessa glória de Deus é que lá no Éden ele se esconde de Deus, ele percebe que está nu. Então, esse pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado ele vai ofender a santidade de Deus, ele vai nos separar de Deus, ele vai fazer com que nós venhamos a morrer de maneira espiritual. Romanos 5, verso 12, o apóstolo Paulo deixa muito clara essa explicação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque a consequência do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Todo ser humano já nasce com um defeito de fábrica, a natureza pecaminosa, a natureza do pecado, porque essa natureza se estendeu a todo o homem desde Adão. Então, o homem ele está numa condição de morto espiritualmente. Ele nasce nesse mundo, mas morto espiritualmente. Um morto não tem vontade, um morto não tem iniciativa, um morto não tem qualquer tipo de ação, se Deus não vier e ressuscitá-lo. Romanos 3, verso 23, conforme já foi citado, Paulo fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem passou a se multiplicar sobre a face da terra, destituído da glória de Deus. O homem está, por consequência do pecado de Adão, destituído dessa glória de Deus, dessa bênção divina. O homem, ele é chamado agora de homem natural. Ele não pode se relacionar com um Deus que é sobrenatural. Carne e espírito não têm comunhão entre si. É impossível carne se relacionar com o espírito. É impossível Deus Todo-Poderoso ter parte com o pecado. E aí nós temos uma grande crise, né? Porque o homem
é pecador, vendido sob o pecado. Como ele pode se relacionar com um Deus que é plenamente santo? Não tem como. Há uma incompatibilidade de natureza. O homem está distante de Deus. O homem está caído, morto espiritualmente. Paulo vai falar aos Efésios que o homem é inimigo de Deus por questão de natureza. O mandamento de Deus é perfeito. A lei de Deus que ele havia dado por meio de Moisés é um mandamento perfeito, divino. Mas como que o homem carnal, vendido sobre o pecado, como Paulo fala em Romanos 7, pode cumprir um mandamento que é espiritual, se carne e espírito não se relacionam? Jesus vai falar certa vez que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas como o homem carnal vai poder adorar em espírito se o seu espírito está morto? Então esse homem precisa nascer de novo. Esse homem precisa ter a sua natureza trocada, vivificada, regenerada. Efésios 2:1 vai falar que eu e você, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Essa é a nossa realidade espiritual antes do novo nascimento. Nós estávamos mortos porque o pecado de Adão se estendeu a toda a humanidade. Nós, hoje, no dia de hoje, não temos culpa do pecado que Adão cometeu lá no Éden. Afinal, nós nem estávamos lá, mas nós recebemos a culpa por causa dessa natureza caída e o homem se multiplicando sobre a face da terra com essa natureza caída. Mas nós também não estávamos na cruz e herdamos a redenção, herdamos o perdão. Cristo Jesus morreu no meu e no seu lugar. Nós também não estávamos na cruz e herdamos o perdão pleno e completo de todos os nossos pecados. Então, qual é, professor, a solução para essa natureza corrompida pelo pecado, manchada pelo pecado? E aqui eu queria compartilhar com vocês esse vídeo da série The Chosen, que eu acho que vai ilustrar bem essa realidade. Acompanhe comigo, vou colocar aqui para você. Peço só um pouquinho de paciência, tá? E aí tá a cena do The Chosen, uma representação de João 3, a descrição ali de João 3, onde Jesus se encontra com Nicodemos, o mestre da lei. Acompanha comigo. Vou dar o play aqui para você. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Ouviu isso? Bom, pessoal, então vocês puderam perceber, né? Jesus está falando de uma realidade que se dá no espírito, o novo nascimento, essa troca de natureza ocorre no interior do homem.
A sua carne, o seu corpo ainda permanece o mesmo, mas o seu espírito é vivificado. E Nicodemos não entendia. Senhor, como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ela já descansa no Senhor. E Jesus fala: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. É uma mudança que ocorre no seu interior, um novo nascimento. É Deus vivificando o nosso espírito que estava morto em delitos e pecados, e agora eu e você recebemos a vida de Deus. Em outras palavras, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. A presença do próprio Deus habita dentro de nós, o nosso espírito é um com Ele. E agora sim, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a realidade do novo nascimento que Nicodemos não entendia. O novo nascimento, gente, é uma transformação espiritual e radical operada exclusivamente por Deus. Você não tem iniciativa porque você estava morto em delitos e pecados, mas Deus lhe deu vida. Ele concede vida a um coração que era de pedra, um coração antes morto, manchado pelo pecado. Ele dá a sua vida. Ele é necessário. Esse novo coração é necessário, porque sem ele, o ser humano é incapaz de compreender, crer e obedecer a Deus. Esse novo nascimento é algo extremamente importante, porque sem ele nós não podemos exercer fé em Cristo, nós não podemos crer em Cristo, porque crer é um ato espiritual. Crer é um ato que se dá no espírito. E como poderíamos crer se o nosso espírito estava morto? Nós estávamos separados de Deus, estranhos à aliança, distantes de Deus, mortos espiritualmente. Como poderíamos ter um ato espiritual que é a fé, se primeiro não nascemos de novo? Como poderíamos crer se primeiro Deus não operasse em nós o novo nascimento? E é por pura graça. Não tem a ver com os seus méritos. Não tem a ver com o que você fez ou deixou de fazer. No novo nascimento acontece a salvação do ser humano. Esse ser humano, ele agora pode entrar no reino de Deus. Ele pode ver e entrar no reino de Deus. Em João 3, Jesus fala que quem não nascer de novo, na primeira parte ele fala que não pode ver, e na segunda parte ele fala que não pode entrar. Porque o novo nascimento se dá no espírito. E ver e entrar está relacionado a uma atitude espiritual. E a partir do momento que Deus opera em nós um novo nascimento, nós podemos exercer fé na obra da cruz e sermos justificados de todo o pecado. Se nós temos fé para crer, e fé é um ato espiritual, então é porque o nosso coração deixou de ser um coração de carne e passou a ser um coração. Perdão, deixou de ser um coração de pedra e passou a ser um coração de carne. Deixou de ser um coração morto, deixamos de ter um espírito morto para ter um espírito vivo. E podemos nos relacionar com Deus a tal ponto de exercer fé na obra de Cristo. Então, nós não podemos, por iniciativa nossa, nos gerarmos novamente, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Cristo Jesus, a obra é dele, o favor é dele. Efésios 2, do verso 8 ao verso 9, vai falar que a salvação é pela graça mediante a fé, não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A salvação se dá na obra do novo nascimento. Não vem de nós, é dom dele, a meu e a seu favor. A obra é dele.
seres humanos mortos espiritualmente não conseguem, por sua própria atitude, dar um passo na direção de Deus para se tornar merecedor. Ou você seria bom o suficiente para ter uma obra que pudesse se igualar à obra de Cristo na cruz para você ser merecedor por suas atitudes? Obviamente que não. Como alguém pode ter fé para crer e receber o perdão dos pecados se a fé é uma realidade espiritual e o ser humano, por natureza, está morto espiritualmente? A fé é uma obra espiritual, é uma atitude espiritual. O ato de crer é uma ação do espírito. Mas se nós estamos mortos espiritualmente, como poderemos crer? Então Deus opera em nós o novo nascimento, para que a partir de agora, vivos para Deus, possamos crer na obra de Cristo. Somente quando Deus opera o novo nascimento é que o homem passa a viver espiritualmente. Então, capacitado por ele, pode crer na obra de Cristo e receber o perdão dos seus pecados. Jesus ensinou a Nicodemos que a condição de que Nicodemos, que nascer de novo é uma condição indispensável para entrar no reino de Deus. Nascer de novo é a condição primária para entrar no reino de Deus. Existem, queridos, 3 etapas do agir da graça: a conversão, a santificação e a glorificação. Na conversão, que se dá a salvação, o novo nascimento, também chamada de regeneração, onde nós somos livres da condenação do inferno. O ser humano que nasce, ele é pecador por natureza, e Deus está sendo justo em mandar o pecador para o inferno. Mas Deus está sendo gracioso, misericordioso, retirando o pecador do inferno e dando a ele uma nova natureza. Não por méritos, não por obras, mas por pura graça. E Jesus está ensinando isso a Nicodemos, que essa condição de nascido de novo é uma condição indispensável para entrar no reino de Deus, que não é desse mundo. Que não é desse mundo. E a partir daí, da experiência da conversão, onde nós nascemos de novo, agora nós somos chamados para andar uma vida de santificação. A vida de santificação é a prova real de um coração que foi transformado. A vida de santificação mostra que aquela pessoa nasceu de novo. E por fim, a glorificação, onde os nossos corpos serão transformados num abrir e piscar de olhos ao ressoar da última trombeta, conforme está lá em 1 Coríntios 15, do verso 51 ao 55. Então, o novo nascimento nos dá a capacidade de nos relacionarmos com Deus, de entrarmos no seu reino. Sem essa obra do novo nascimento, essa obra interior, continuaríamos separados de Deus, estranhos à aliança, alheios à vida de Deus. Quem então realiza o novo nascimento e quem precisa passar por esse novo nascimento? Ezequiel 11, do verso 19 ao 20, o profeta diz assim: darei a eles um novo coração, não dividido, e porei um novo coração dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Gente, presta atenção nos verbos. Eu botei em amarelo. Darei, porei, retirarei, lhes darei. Quem que está executando essa ação do verbo? É o próprio Deus. Deus vai dar um novo coração. Deus vai colocar um espírito dentro de nós. Deus vai retirar o coração de pedra e Deus vai dar um coração de carne. Coração de carne é uma metáfora para dizer um coração sensível à sua voz. A ação é dele, não nossa. Nós não conseguimos tirar de nós o coração de carne e colocar em nós o coração, tirar de nós o coração de pedra e colocar em nós o coração de carne. Nós não conseguimos nos ressuscitar espiritualmente, é a ação dele, a meu e a seu favor.
Romanos 3, verso 23, Paulo vai dizer que todos pecaram. Então, todos precisam nascer de novo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem precisa e necessita nascer de novo. Essa obra não depende da vontade humana, nem dos méritos, mas da obra da graça soberana de Deus. Quando alguém está numa igreja e levanta a mão, aceita Jesus, essa pessoa está aceitando Jesus, porque Deus mudou a sua natureza. Por isso ela está exercendo fé na obra de Cristo. Como é que Deus mudou a natureza? Romanos 10, verso 17 vai dizer que a fé é gerada no homem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, Martinho Lutero, o grande reformador, vai dizer que Cristo está sendo desenvolto de panos. Quando a palavra está sendo pregada, Cristo está sendo mostrado, Cristo está sendo exposto, Cristo está sendo anunciado. Quando a palavra é pregada, Cristo chega até aquela pessoa, ela nasce de novo. E aquele gesto que ela tem de aceitar Cristo na sua vida, nada mais é um reflexo do que Deus fez primeiro, de trocar essa natureza velha e colocar uma nova natureza, de dar vida. Amém? Até mesmo a fé que exercemos, a fé para crer, ela é um fruto, um resultado da regeneração, do novo nascimento que ocorreu anteriormente. Deus nos vivifica, nós ganhamos vida no mundo espiritual, o nosso espírito é recriado, e aí podemos ter uma atitude de crer, uma ação de crer. Se nós não fôssemos nascidos de novo, nunca poderíamos crer, porque estávamos mortos, e crer é uma ação espiritual. O novo nascimento, então, nos insere na família de Deus, nos dá uma nova identidade e nos capacita a viver conforme a vontade divina. É quando caem as escamas e a gente vê que o pecado não tem mais domínio sobre nós. A gente vê e até se surpreende. Nossa, eu agi daquela maneira. Olha, é Deus. Deus vai nos moldando. Deus vai nos lapidando na jornada. Ele vai guiando os nossos passos. Se nós estamos resistindo ao pecado, é porque Deus está nos guiando. Mas, eventualmente, eu e você poderíamos cair em tentação. Mas Paulo fala aos Gálatas: temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós. O estilo de vida da nova criatura não é na lama do pecado, aleluia! O estilo de vida da nova criatura é na dimensão da nova criatura. Não combina. Aquela pessoa que se diz nascida de novo e tem prazer no pecado. Tem alguma coisa errada. Mas aquele que nasceu de novo pode até pecar, mas ele não fica feliz nessa condição. Ele quer estar aos pés do Pai pedindo perdão. E ele tem um advogado, Cristo Jesus. Amém? Então, o que é a justificação do pecador diante de Deus, professor? O que é justificação? É tornar o pecador livre da culpa que lhe era devida. Essa justificação só se dá mediante a fé. Romanos 5, verso 1, Paulo ainda vai falar. Eu recomendo muito que você leia a Epístola aos Romanos. Capítulo 5, verso 1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nós fomos declarados justos e Deus não está em guerra comigo e com você por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço do nosso pecado. Nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado. Cristo Jesus vai e morre no nosso lugar.
Deus se faz carne, Deus Filho se faz carne, habita entre nós, é chamada encarnação do Verbo. Não é reencarnação, é a encarnação. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, Cristo Jesus, se faz homem como nós, completamente homem, completamente Deus. E ele morre a nossa morte, ele carrega a consequência do nosso pecado, ele quita a nossa dívida, ele paga a nossa pena, ele sofre a consequência do pecado no meu e no seu lugar. E por causa disso, por meio da fé nessa obra, temos paz com Deus. Deus não está irado comigo e com você, amém? Isaías 64, verso 6 diz assim: estávamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos de imundícia. Aquilo que a gente julga mais nobre no ser humano, que é um ato de justiça. Por exemplo, eu encontrei um dinheiro na rua e restituí esse dinheiro ao seu dono. Isso é um ato de justiça, por exemplo. E eu posso achar isso o mais nobre que for. Para Deus, os nossos atos de justiça, conforme o profeta Isaías fala aqui, são como trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça não têm poder algum para nos justificar. Os nossos atos de justiça são aquilo que nós julgamos por mais nobre quando nos indignamos com uma injustiça, quando nos indignamos em ver alguém sofrendo, quando tomamos uma iniciativa de cessar o sofrimento de alguém porque achamos aquilo injusto. Para Deus, isso que nós julgamos mais nobre não passa de trapo de imundícia. E sabe o que é trapo de imundícia? Papel higiênico sujo. Isso é trapo de imundícia. As nossas obras não possuem a capacidade alguma de nos fazer justos diante de Deus. Romanos 5, verso 18. É verdade que por um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Se pelo pecado de Adão trouxe condenação a toda a humanidade, a todos nós, um só ato de justiça de Cristo Jesus removeu completamente a culpa e trouxe vida a todos. Queridos, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Esse termo vida não é uma vida biológica, bios, mas é uma vida do próprio Deus. Esse termo quer dizer zoe no grego, a vida do próprio Deus. O ato de justiça de Cristo, de ir para a cruz no meu e no seu lugar, trouxe zoe, a vida de Deus, a mim e a você. O crente em Cristo Jesus, ele é declarado inocente. Ele é declarado aceito, ele é declarado perdoado, não por merecer, mas porque Jesus, aleluia, Jesus assumiu a minha e a sua culpa e nos deu a sua justiça. Eu e você somos justificados diante de Deus e nós recebemos somente pela fé. É obra dele, amém? Queria mostrar para vocês esse vídeo do filme do Martinho Lutero. Deixa eu colocar aqui para vocês. E eu vou falar um pouquinho dos comentários acerca depois desse filme, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, sou eu que faço a aula, a edição. Vai dar certo, amém? Deixa eu colocar aqui, ó. Perfeito. Vou dar o play. É o início do... Tenha paciência que vai.
O seu pai está aqui. Ele trouxe toda a sua família. Esse é o pai do Lutero. Ele vai celebrar a primeira ceia. Aí tá o cálice com a hóstia. A hóstia. Deus, qui humane substantiae dignitatum mirabilite condedisti et mirabilius reformasti. Da nobis perhuius aquae et vini Mysterio. Ele tá nervoso. Eius divinitatis esse consortes. Derramou sangue. Ele está partindo. Pai! Pelo menos fique pra ceia, pai! Era sua primeira missa e você estragou tudo. Eu queria conversar. Nós lutamos para lhe dar uma boa educação, para que tivesse uma educação nobre. Eu suei nas minas por 20 anos para poder lhe dar o que eu nunca tive. É assim que você interpreta um mandamento sobre honrar pai e mãe? Deus me trouxe aqui. Deus? Um raio esquenta o seu traseiro e você chama isso de Deus? Foi o diabo, isso sim. Pai! Não vá! Cale-se, cale-se, cale a boca. Me deixe em paz, Satã. Eu odeio a sua língua mentirosa. Eu nunca disse que era bom, nunca. Todo mundo conhece as minhas falhas, meu orgulho, a maldita luxúria. Eu os confesso todos. Eu os confesso todos. Vá embora. Me deixe em paz. É muito duro consigo mesmo, irmão Lutero. Discutir com o diabo nunca fez bem a nenhum de nós. Ele tem 5.000 anos de prática e conhece todos os pontos fracos. Eu sinto muito pelo que houve hoje. Eu não vim aqui para censurá-lo. Bom, queridos, daqui a pouco vai aparecer. Bom, queridos, então a gente viu aí um trecho do filme do Lutero, do Martinho Lutero. O que acontece? Rapidamente, para vocês entenderem. Quando na doutrina católica o pão é apresentado, o cálice com vinho ou suco de uva é apresentado, aquele elemento mantém a aparência de elemento, mas se transforma na sua substância, no corpo e no sangue de Cristo. Então, quando Lutero levanta o cálice e cai o vinho, está caindo o sangue de Cristo. Então, ele está com esse peso de pecado. É o chamado sacrilégio. Caiu o sangue de Cristo. Para colaborar, o seu pai ainda fala que foi o diabo que colocou ele ali. Ele fala que não está sendo honrado. E ao cair da noite, o Lutero está brigando com o diabo ali, ao mesmo tempo também confessando seus pecados, e ele está nessa angústia, ele está nesse dilema, desse peso, porque só dele pensar que estava carregando algum tipo de pecado, só dele pensar que estava pecando, Lutero já se autoflagelava, a fim de tirar dele, expurgar dele esse pecado. Então ele vivia com essa crise pesada.
Ele chegava a falar que odiava a palavra a justiça de Deus, porque achava essa palavra muito pesada. Só dele pensar que tivesse pecado, ele já se flagelava, já ia para o seu quarto e ficava naquele dilema moral na sua mente, tentando expurgar dele próprio esse pecado. E o pecado ele tem um peso muito grande. Mas Lutero não conhecia a justificação pela fé. Até que ele vai para a faculdade de Wittenberg, na Alemanha, e está preparando uma aula para os seus alunos, e ele lê lá Romanos 1, verso 17, que está escrito que a justiça de Deus se mostra no Evangelho, e o justo viverá pela fé. O que o Evangelho mostra? Cristo Jesus morrendo no nosso lugar. E o justo vivendo pela fé, que Paulo fala em Romanos 1,17. É que essa justiça que foi imputada a Cristo, ela não é cobrada de nós. Ela foi cobrada de Jesus. E nós somos justos por causa dessa obra, por meio única e exclusivamente da fé. Quando Lutero entende isso, cai um peso de cima de Lutero. E ele entende a justificação pela fé. E a doutrina dos apóstolos, que havia sido esquecida na Idade Média, agora faz todo sentido. Lutero vai falar que ele experimentou a doçura de um grande amor, que as portas do paraíso se abriram e que ele nasceu de novo. Gente, a justificação pela fé nos torna inocentes diante de Deus, inculpáveis. O inferno não pode apontar o dedo para você. Você foi totalmente perdoado em Cristo Jesus. Os seus pecados passados, presentes e futuros, porque na cruz os meus e os seus pecados eram todos futuros. Isso não é uma legalidade para pecar. Paulo vai falar em Romanos 6, verso 1, que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? Não, de maneira nenhuma. Romanos 6, verso 1 e 2. Não, de maneira nenhuma. Como poderemos viver no pecado se fomos livres dele? A graça de Deus não é liberdade para pecar. A graça de Deus é uma capacitação para vencer o pecado. Pelo mérito dele. Amém? Nossa salvação não depende exclusivamente da nossa força, mas da fidelidade de Deus. A salvação, queridos, do início ao fim, é obra de Deus, é ação dele. Ou eu e você somos bons o suficiente para mantermos a nossa própria salvação. Se a salvação pudesse ser perdida, adivinha, eu e você já teríamos perdido. Mas é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá força, é Deus que nos salva, Ele nos sustenta e Ele nos resgatará. A ação da salvação, do início a fim, é obra dele. E nós somos justificados em Cristo Jesus. Deus não está em guerra comigo e com você. Não há peso de culpa. Nós somos inocentes pela obra dele por nós. Amém? Queridos, chegamos ao final dessa aula. Eu sei que foi um conteúdo muito grande, mas eu creio, em nome de Jesus, que escamas caíram dos seus olhos. A realidade da fé foi exposta para você. A palavra foi pregada, amém? Eu queria pedir para você me seguir lá na rede social, no Instagram, Prof. Vini Tropiano, segue lá. Muito conteúdo de teologia e história da igreja. Eu creio que vai abençoar profundamente a sua vida. Amém? Foi um prazer imenso ter estado aqui com você. E eu creio que a graça de Deus vai ser mais ainda abundante sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz. Até a próxima.